Bom, hoje falar sobre os tipos de perfuração, né? Nós já vimos como se mede a dentiação, mas como era feita de fato a perfuração das folhas, né? Então nós vamos falar basicamente sobre a perfuração em linha, em pente e em bloco. A perfuração em linha é bastante simples, né? Essa folha aqui. Eu criei aqui uns dispositivos, enfim, para simular como seria mais ou menos o equipamento. A perfuração em linha, então vou perfurar o selo, primeiro numa posição, depois eu vou virar a folha e perfuro na outra posição. Então faço as perfurações verticais e as perfurações horizontais usando uma linha de dentes, né? Não necessariamente essa linha de dentes que bate numa posição aqui, que bate na vertical do selo aqui, vai ser a mesma que bate horizontalmente. Isso pode gerar o que se chama dentiação mista, como a gente viu, né? Por isso, então, alguns selos vão ter uma dentiação na vertical e outra na horizontal. Às vezes não, às vezes a mesma dentiação foi usada em ambas perfurações, tanto horizontal quanto vertical. Aqui, por exemplo, e aí por isso eu fiz até dois dispositivos aqui para simular como se fosse um pente com uma dentiação mais fina e um pente com uma dentiação mais grossa. Isso aqui é uma folha de madrugada, por exemplo, um pedaço de folha, né? Onde a gente vê que foi usada a perfuração grossa tanto na vertical quanto na horizontal. A perfuração em linha, aliás, é o tipo de perfuração inicialmente utilizado. Os primeiros selos da República, todos perfurados em linha, né? E também os selos do padrão vovó, né? Tinha aqui que eu vou ter a perfuração em linha ainda nos selos gravados, né? Um fenômeno interessante, algumas particularidades da perfuração em linha é que ela, justamente como são trabalhos independentes, a perfuração horizontal e vertical, isso vai criar selos, por exemplo, aqui selos fora do padrão, digamos assim, né? Um selo muito mais alto, aqui um selo quadrado, aqui um selo, é interessante notar, um saiu mais estreito, o outro mais largo, porque trabalhando independente, eu tenho situações diferentes. Essa quadra aqui de madrugada é bem... representa bem o que eu quero dizer. Por quê? Na parte inferior, as linhas de dentiação foram colocadas de tal forma que os selos ficaram muito altos e na parte superior muito baixos. No lado esquerdo aqui, que eu estou vendo, né, o direito da quadra, mas o esquerdo que eu estou vendo, deixaram selos largos e aqui muito estreitos. Então tem uma quadra interessante, porque eu vou ter um selo gigante, que ele é muito maior que o padrão, né? Até por ser um selo margem de folha, que o padrão que eu vou ver normalmente nessa emissão. Aqui eu vou ter um selo muito estreito, aqui eu vou ter um selo quadrado e aqui eu vou ter um selo muito pequeno. Porque cruzando as linhas, sem haver necessariamente uma guia, cabia ao operador a precisão, né? Então esse é um fenômeno interessante causado pela perfuração em linha. Aqui uma outra situação, que nem eu disse, além de eu ter eventualmente tipos de perfuração, ou uma perfuração mais larga numa posição e perfuração mais fina na outra, aqui eu posso ver que foram usados dois equipamentos diferentes, porque a perfuração vertical ela tem furos muito finos, enquanto a perfuração horizontal, se vocês observam aqui, os pinos são bem mais grossos. Então, outra situação causada pela perfuração em linha, né? A próxima forma de perfuração é a chamada perfuração em pente. Essa perfuração ela vai ser usada nos selos padrão vovó, netinha, já que foram tipografados. Então, enquanto os gravados eram denteados em linha, esses aqui eram denteados em pente. Aqui eu também tentei fazer um pente, né? Não ficou uma maravilha, mas enfim, ele dá a noção aqui, ó. Eu tenho
pinos acima e eu tenho os pinos que fazem as denteações verticais dos selos. Então, essa folha ela vai demonstrar isso bem. Eu vou mostrar por quê. Eu começo aqui, aí no segundo passo eu baixo, então eu vou ter feito no primeiro movimento toda a perfuração da parte superior e as perfurações verticais. No segundo, eu vou ter feito a perfuração inferior dessa primeira linha e superior dessa outra, né? Então por isso que não era fechado embaixo, porque eu vou perfurando para não bater duas vezes no mesmo lugar, até que no final eu vou ter isso aqui, ó. O pente então bateu de tal forma que criou as linhas verticais do que seria para uma próxima linha de selos, mas como essa linha não existe, ficou lá. Então eu tenho a denteação mas, né, eu não vou ter selo aqui embaixo. Uma particularidade aqui, por exemplo, vamos observar esse aqui, ó. Eu não tenho, falhou aqui, né? Aí falhou aqui também. Aí falhou aqui. E assim foi até o final da folha. O que isso demonstra? Isso demonstra que provavelmente esse dente estava quebrado. Então o operador, à medida que foi descendo, provavelmente faltava um dente, ele não conseguiu ajustar isso, então a folha foi feita assim. Aqui uma outra folha, mesmo tipo de perfuração em pente, né? Aqui é a mesma coisa. É importante notar, vocês observaram, essas margens não têm denteação, né? Porque o dispositivo vinha descendo, enfim. E que eventual diferença, uma ondulação que eu tenha nessa primeira linha vai se reproduzir abaixo, ou seja, o padrão vai repetir, né? Aqui para finalizar, um selo de taxa, mesmo método, aqui também está demonstrado que eu tenho os espaços, aqui tem os pinos, demonstrando que a perfuração é em pente. Curioso notar o que aconteceu. Lá pelas tantas, eles deixaram de perfurar assim, com o pente horizontal em relação à folha, e passaram a fazer de forma vertical. E aí eu vou ter essas margens que antes não eram denteadas, já apresentando denteação. E, diversamente do que acontecia antes, o padrão ele já não se repete mais descendo, mas sim indo da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, enfim. Essa aqui é uma prova, ó. É o mesmo tipo de selo, esse aqui, contudo, é uma folha filigranada, né? Aqueles outros não eram. E eu vou ter a denteação nas margens, demonstrando que aqui o pente, no lugar de ter sido disposto horizontalmente, foi disposto de forma vertical. Isso fica bem claro em duas situações. Primeiro, mostrar essa folha aqui de baixo, onde eu vou ter o seguinte: eu tenho primeiro a margem perfurada, que é um indício de que a perfuração em pente se deu com o pente na vertical. E segundo, se vocês observarem aqui, ó, esse pino aqui, logo no início do dente, falha aqui, falha aqui, falha aqui, e assim ele vai. Ou seja, demonstrando também que havia um defeito nesse dente, né? E que se reproduz verticalmente e não horizontalmente. Aqui eu vou ter uma situação. Isso aqui é interessante também, porque eu vou ter uma falha aqui, mas eu tenho a margem com denteação. Ou seja, se o pente foi utilizado verticalmente aqui também. Mas então o que aconteceu? Por que tem essa falha aqui? Essa falha foi no momento de posicionar o pente. E quando ele deveria ter ficado posicionado entre os selos, né? Como ficou aqui, aqui. Só que se vocês repararem, nessa situação,
o pente ficou deslocado, ele deveria ter ficado mais para o centro entre os selos, ficou à esquerda, o que ocasionou esse gap, essa diferença, né? Aqui uma outra, essa folha aqui é um selo gravado, portanto denteado em linha. E é curioso notar o seguinte, que aqui na parte de cima eu não tenho denteação, mas pode ver que não é fruto de uma denteação em pente, porque ela é irregular, um é mais para cima, outro mais para baixo, tal. Aqui o operador já movimentou e picotou até o final. Em compensação, na parte de baixo eu vou ter um deslocamento, ou seja, eu vou ter o início da perfuração também, não são coincidentes, né? Como seria no caso do pente, desse lado, e desse outro lado eu vou ter a denteação indo até o final da folha. Por quê? Porque aqui ele estava deslocado para baixo, então o operador provavelmente foi correndo a folha, em determinado momento subiu, ou abaixou, subiu, enfim. Tem um outro selo gravado também, padrão vovó netinha, padrão vovó, que demonstra a perfuração em linha, né? Bom, a perfuração em bloco, o que ela é? Como o próprio nome diz, é em bloco, ou seja, é uma operação só para perfurar todos os selos. E aí eu queria fazer mostrar para vocês aí, ó, rapidamente, como assim, o que nisso facilita? Vamos pensar que para perfurar uma folha em linha, eu precisava de 1, 2, 3, 4, 11, né? Se vocês contarem, são 11 linhas aqui, num sentido, e mais 11 no outro, ou seja, são 22 operações. Se eu fizer com o pente, eu vou ver que eu tenho menos operações, são 11 operações para perfurar, né? Aí alguém pode dizer, tá, mas isso também é importante, até vou mostrar na outra folha, que aqui o operador foi até o final, né? Ele fez 1, 2, 3, 4, na décima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e fez uma 11ª operação para perfurar embaixo. Às vezes não acontecia, aconteceu do operador não fazer, então eu vou ter selos aqui que não são denteados, difícil, e eu também vou ter os selos que foram denteados usando uma linha. Então, mesmo que a folha quase toda tenha sido perfurada em pente, para fazer esse acabamento aqui embaixo, às vezes utilizava a linha. Por quê? Porque o operador parava aqui e deixava essa última parte sem denteação, né? Inclusive é muito comum o que se chama de selo 8,5 na base. Por quê? Porque eu vou ter aqui uma perfuração 8,5, que é o equipamento que às vezes eles utilizavam para dar esse acabamento nas folhas perfuradas por pente. Então, como eu estava dizendo, então eu vou de 22 operações para 11, e aqui uma operação só. O mais característico desse tipo de operação é que eu não tenho coincidência de furação no meio dos selos, né? Essa região aqui, ó, se eu pegar o centro, por exemplo, tipo de uma quadra, eu não tenho coincidência. Por quê? Porque os pinos já foram organizados na máquina de tal forma que não ocasionasse isso. O que vai acontecer nos outros tipos de perfuração, né? Exceto por coincidência. Aqui até tem um que parece que não coincide, mas se observar bem, são 2 furos, são 2 pinos que bateram quase no mesmo lugar, né? Mas vai acontecer, vai ter casos onde por coincidência vai dar a impressão de ser uma perfuração em bloco e não vai ser, né? E aí, observando o resto da folha, a gente nota que não tem essa situação, não se verifica nas outras junções, né? No encontro das linhas verticais com as horizontais. E aí, finalizando, eu queria dizer que a partir do entendimento que a folha dos selos gravados, ela perfurada em linha, essa é a razão pela qual eu vou encontrar selos gravados
sem perfuração, sem denteação entre os selos, como é o caso aqui. Eu não tenho essa denteação vertical, porque o operador bateu aqui, deveria ter batido aqui, pulou, bateu aqui e deixou toda essa coluna aqui desses dois selos, todo esse espaço ficou sem denteação, né? Já num selo tipografado é muito difícil isso acontecer, porque como bati o pente, só se eu tiver todos esses dentes quebrados, né? Ou se eu bati, mas de tal forma que acabou não perfurando, mas normalmente a gente vai conseguir observar a marca dos pinos, né? E aqui falar de um outro tipo de erro de denteação também, que é a chamada orelha. O que é a orelha? Resumidamente é o seguinte: na hora de colocar na máquina de perfurar, acontecia justamente uma orelha, uma dobra. Nos cadernos, quando a gente usava caderno ainda, era muito comum dizer, o caderno cheio de orelha, porque era cheio de dobra, tudo. Então, vamos dizer, essa folha aqui deveria ter entrado assim, né? Comparando aqui. Mas ela entrou dobrada, e a máquina veio e perfurou. Então, a máquina perfura aqui, aqui não tem folha para ela perfurar, vai deixar esse espaço, que é o que vai acontecer aqui, ó. Vocês podem ver, não tem denteação, mas em compensação eu vou observar que todas essas em compensação ela rebate, né? Então aqui eu tenho, se eu dobrar aqui, eu vou perceber que coincide, essa linha aqui vai coincidir com essa outra, porque ela estava dobrada. E nesse ponto é interessante observar que toda a orelha vai ter um vinco, ou marca de um vinco. Por quê? Porque é sinal de que a folha entrou dobrada. E aqui mais um exemplo, essa orelha é interessante, porque é o seguinte: se eu rebater essa parte aqui, tá, eu vou ter uma coincidência, mas não vai explicar isso aqui. O que houve aqui? Vocês estão vendo, né? Tá nítido. Eu tive duas dobras, então a folha entrou com duas dobras para a máquina de perfurar, né? Quando foi ser perfurado, o que ocasionou essa orelha aqui interessante. Então era isso, um vídeo bem objetivo, não tão objetivo, não consigo editar, eu já vou repetir pela enésima vez, se alguém puder me ensinar, porque eu não sei editar. Eu agradeço, quero agradecer aqui o Peter Meyer, que é o Peter Meyer, que é o editor do catálogo, que foi quem deu a sugestão até desse vídeo, e aproveitar e estender a os comerciantes da BCF, que eu vou deixar o link aqui, é a Associação Brasileira de Comerciantes Filatélicos, que 80% me ajuda lá, me fornece material, tira minhas dúvidas, me ensina muito. Então, agradecer a todos, e qualquer dúvida ou qualquer sugestão, só escrever, e querendo também me contratar para fazer trabalhos artísticos, viram que eu tenho um dom, né?